Que a paz do nosso Mestre Jesus nos envolva agora e sempre. Vamos iniciar o nosso Evangelho de hoje, já serenando o nosso coração, a nossa mente, esquecendo um pouquinho das coisas da vida, da matéria, das preocupações, das decisões que nos aguardam. Este é o momento da gente realmente acalmar a nossa mente e nos aproximarmos de Jesus, nos aproximarmos do nosso Mestre, aprendermos com suas lições e irmos para essa vida que nos aguarda, cheio de boas energias, cheio de bons pensamentos, que isso vai com certeza favorecer todas as ações que nós vamos ter nesse dia. Já vamos sentindo a presença amiga do nosso mentor, o nosso anjo de guarda ao nosso lado e todos os benfeitores, trabalhadores da seara do Cristo, que harmonizam o nosso ambiente, o nosso corpo, fluidificam as nossas águas, colocando nelas o medicamento espiritual necessário ao nosso fortalecimento. Agradecemos a proteção, a segurança do nosso ambiente e vamos elevando o nosso coração para sentirmos o amparo de Maria, nossa mãe espiritual, mãe de Jesus, que com seu amor nos envolve, nos equilibra e nos conduz a Jesus, que já se faz presente entre nós. Amado Mestre, como é bom, Senhor, compartilhar a vida contigo. Como é bom termos um amigo em que podemos confiar, em que podemos ter certeza de que tudo que vem deste amigo é para o nosso bem. Por isso estamos aqui, Senhor, para te ouvir, para aprender com o Senhor e para caminharmos contigo, porque queremos voltar à casa do nosso Pai, redimidos dos nossos erros, de tudo que fizemos, dos nossos desvios e rebeldia, voltarmos para casa com o coração renovado, com boas atitudes, pensamentos, para junto ao Pai podermos agradecer. Obrigada, Pai, pela vida, pela nossa existência. Gratidão, meu Pai, por tudo que somos, por tudo que temos, por tudo que nos circula. Há muitas bênçãos a agradecer, Pai. Que tenhamos olhos para ver essas bênçãos a todo momento e que as dores sejam realmente para nós a certeza de que são passageiras, para que não nos entreguemos às revoltas, à inconformação e possamos seguir com fé no Teu amparo e no amparo de todos os benfeitores que o Senhor envia para nos ajudar. Com o coração cheio de gratidão é que nós dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino e seja feita, Pai, a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Perdoa, Pai, nossas ofensas, assim como perdoamos quem nos tem ofendido. E não nos deixes cairmos em tentações, mas livrai-nos, Pai, de todo o mal. E com tua permissão e em teu nome, nós iniciamos o Evangelho de hoje. Que assim seja, Pai. Hoje nós continuamos o tema Efeito do passe, trégua para pensar melhor na renovação. Vamos ler um pouquinho do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 18, a porta estreita. Entrai pela porta estreita, porque a porta da perdição é larga, e o caminho que a ela conduz é espaçoso, e há muitos que por ela entram. Como a porta da vida é pequena, como o caminho que a ela conduz é estreito, e como há poucos que a encontram. A porta da perdição é larga, porque as más paixões são numerosas, e o caminho do mal é frequentado pela maioria. A da salvação é estreita, porque o homem que quer transpô-la deve fazer grandes esforços sobre si mesmo para vencer as suas más tendências, e poucos a isso se resignam. É o complemento da máxima: há muitos chamados e poucos os escolhidos.
Que assim seja. É a porta estreita que nós estamos tentando ultrapassar, não é verdade? Nos esforçando a cada dia um pouquinho mais, trazendo esse evangelho diário aqui para dentro do nosso coração todos os dias. Isso faz parte, porque vai nos trazer ferramentas para a gente poder agir melhor e lutar contra essas más tendências que estão sim ainda dentro do nosso coração. Egoísmo, orgulho e vaidade que infelizmente ainda nos conduzem muito, e ter essa consciência de que ainda temos isso dentro de nós é bom, porque é a verdade, como diz, né? A verdade, conheceis a verdade e a verdade vos libertará. Nós precisamos olhar para dentro sem medo mesmo. Olha, eu tenho orgulho dentro de mim. Isso que eu fiz aqui é fruto do orgulho. Olha, essa minha atitude, poxa vida, lá na raiz tem o egoísmo. Eu ainda sou egoísta. Essa autoanálise contínua é muito importante, porque só conhecendo aquilo que realmente somos é que nós vamos poder trabalhar, fazer esse esforço para passar por essa portinha estreita, que é a porta da verdadeira salvação, da felicidade eterna. E por que a porta é larga? A porta da matéria é larga, nós já falamos bastante sobre isso, porque é muito mais fácil a gente colocar esse animal para fora, que ainda está dentro de nós, que sim, é o nosso lado animalizado, que vem enraizado de nós desde os primórdios, do tempo em que vivemos no mundo animal. Então, a gente ainda, é muito mais fácil a gente expressar esses impulsos, essas tendências, do que a gente segurar. Imagina quando algo nos irrita, o que a gente quer fazer? A gente quer falar, não é? A gente quer falar, ó, não pode ser assim, a gente quer falar a nossa verdade, a gente não quer silenciar. Silenciar é difícil. Mas Jesus diz, olha, respira, silencia, não receba a sua recompensa na terra. Porque se a gente revidar e já resolver aquilo ali na briga, a gente vai ficar com aquilo, nossa, eu ganhei. Eu falei mesmo. Eu falei o que eu tinha que falar e ponto final. A gente vai ficar com aquela sensação de vitória que é falsa. E aí, quando a gente desencarnar, voltar para a pátria espiritual, a gente começa a ver que não fizemos nada do que viemos fazer. Não nos melhoramos, continuamos com as mesmas posturas, os mesmos pensamentos, e não é para isso que estamos aqui. Nós estamos aqui para nos renovar-se. Renovar-se. E o que significa renovar-se? Claro que eu trouxe aqui o trechinho do dicionário, a explicação do dicionário para a palavra renovar, porque eu acho muito legal a gente olhar para a palavra para ver o que ela significa mesmo, porque eu acho que isso nos ajuda na compreensão, né? Então, renovar significa transformar em novo, fazer ficar melhor, recomeçar, revigorar, reparar. Olha só, reparar também entra ali dentro desse cabedal aí do que significa renovar. E tem outras coisas lá que tudo nesse sentido. E o tema nos diz o seguinte, que o efeito do passe é uma trégua para a gente poder pensar melhor nessa renovação, ok? Vamos ficar com isso na cabeça. Ontem a gente falou um pouquinho sobre essa trégua, que é quando a gente vai numa casa espírita e recebe esse passe espiritual, que é como se fosse o copo d'água que o caminhante recebe depois de uma longa caminhada e que ele está muito cansado, sem força para continuar, ele recebe essa água que vai trazer nova força para continuar caminhando. Então, o passe é essa trégua que nos faz conseguir pensar melhor na renovação. Olha que interessante como os temas eles têm sempre um propósito. Quando nós estamos num momento de, vamos dizer assim, de cansaço, quando a gente está cansado da vida e que a gente está imersos ali em muitas preocupações, e passando muitos desafios, muita coisa acontecendo, e nós temos dentro de nós, infelizmente, essas tendências a sentimentos inferiores. Então, o tempo todo ali a gente está
se deparando com uma intolerância nossa, uma impaciência, uma falta de aceitação, nós não conseguimos nos resignar diante das coisas. Então, por conta disso ainda existir dentro de nós, é que nós vamos nos cansando da vida. O problema não é a vida, é como nós lidamos com as coisas que nos acontecem, certo? Mas a gente ainda está aprendendo a fazer isso. Então, esses nossos sentimentos, que ainda não consegue aceitar muita coisa, ou lidar com muita coisa, ou com as pessoas, vai nos cansando. Vai nos cansando, a gente vai ficando imerso nessas sombras e vamos nos cansando. E quando nós estamos assim, nós não conseguimos pensar na renovação. Nós não conseguimos, porque a gente está tão imerso ali nessas emoções em desequilíbrio que a gente não consegue pensar. A gente vai lá na casa espírita procurar ajuda, um refrigério. E o passe traz isso, porque ele tira um pouco dessas sombras, nos alivia a nossa mente, traz uma luz que nós não estamos conseguindo trazer de dentro para fora. Então ela vem, uma luz que vem de fora para dentro. Mas é necessário que nós façamos a nossa parte depois de beber esse copo d'água, continuar caminhando, só que aí com mais cuidado e atenção. Porque o que geralmente a gente faz quando a gente quer se renovar? A gente pensa em coisas externas, não é verdade? Vamos parar para pensar um pouquinho. Quando a gente está ali, nossa, eu tô cansada, eu não sei, tem alguma coisa que eu não tô gostando da minha vida não tá legal, eu preciso fazer alguma coisa. O que a gente geralmente busca? Coisas externas. A mulher, a primeira coisa que ela faz é ir no salão de cabeleireiro. Eu vou mudar meu cabelo, eu vou pintar meu cabelo, eu vou cortar e faz aquela mudança radical. Vai do comprido pro curto, vai do preto pro loiro. Faz aquelas... Não, eu preciso mudar. E faz essas mudanças radicais. Ou a gente muda de trabalho. Não, eu preciso mudar de trabalho. Não, esse trabalho não dá mais. É esse trabalho que está acabando com a minha vida. O problema é esse trabalho. Eu preciso fazer outra coisa. Não vou mais fazer isso. Eu preciso fazer outra coisa. É isso que está me desgastando. E que está tirando a minha paz. A gente vai em busca. Às vezes a gente muda de casa. Preciso sair daqui. Esse bairro não dá mais, essa casa. Muda de casa. Muda até de cidade. Vamos mudar de cidade, o problema aqui, eu tô aqui, eu não tô, tá perto da minha família, eu quero ir para longe, eu quero ir para outro lugar, eu quero ir para longe dessas coisas. Muda de cidade, compra um carro novo, compra um objeto para casa, vai para o Mercado Livre, faz um monte de compra, sai a gastar, vai para o shopping e gasta tudo que não tem. O que tem e o que não tem, faz dívida, faz uma viagem. Eu preciso fazer uma viagem. É uma viagem que está faltando, eu sabia, eu preciso viajar, preciso respirar outros ares. Aí vai, faz aquela viagem. E o que acontece quando a gente faz isso? Primeiro que a intenção não é ruim. Você vê, a gente está cansado, a intenção é boa, a gente está precisando de algo novo. É o nosso ser falando, olha, não tá bom do jeito que tá. Mas o que nós estamos buscando quando a gente faz tudo isso? A gente está buscando paz, a gente está buscando alegria. É isso que nós estamos buscando. Mas o que acontece quando a gente busca dessa forma? Como eu falei, nós temos uma alegria e uma satisfação momentânea. Ela não dura. O carro novo logo perde a graça, o cabelo novo logo a gente passa a não gostar. A cidade nova, que no começo era legal, logo passa a ficar sem graça e a gente já começa a ver um monte de defeito. O trabalho novo, a gente já começa a ver que é pior que o outro. Enfim, a viagem, no momento, uma alegria, voltou para casa, volta já deprimido. Já chega em casa deprimido da viagem, que está voltando para casa. É passageiro. Porque, na verdade, o problema está dentro de nós. Está naquilo que somos. Porque esse cansaço que a gente sente, eu estou cansado da vida, o problema não é a vida. Nós estamos cansados de nós, de sermos quem somos. E isso é muito bom, gente. É muito bom a gente estar cansado do que somos. Muito bom.
Só que muitas vezes a gente não sabe o que é isso. A gente não sabe o que é, a gente fica buscando soluções. Por isso que esse trabalho de autotransformação, de autoanálise, é muito importante. E eu aproveito para deixar o convite a vocês para buscarem uma escola de aprendizes do Evangelho. Essa escola é exatamente para isso, para nos fazer olhar para dentro. Então, se você está cansado de ser quem você é, comece a fazer uma escola de aprendizes do Evangelho. E você vai ver sua vida se transformar. Não porque a vida mais vai mudar, mas porque você vai olhar a vida de outra forma. Vai aprender o que significa a vida, o verdadeiro propósito. Me manda um oi, eu te ajudo a achar uma escola de aprendizes do Evangelho perto de você. Tá bom? É muito importante, gente, porque é para isso que a gente veio. É para isso que nós viemos para o planeta Terra, para a reencarnação. Para nos melhorarmos, porque nós estamos cansados. Sabe o filho pródigo que volta para casa cansado? Ele foi, fez tudo o que ele queria e viu que estava vazio. Vazio no coração, vazio de sentimento, e volta para a casa do Pai. Pai, me acolhe. E é assim que Deus nos aguarda. Nós saímos também rebeldes, somos espíritos rebeldes, não nos permanecemos no caminho do bem e do amor que Deus colocou dentro de nós com sua centelha divina. Nós, em algum momento, quisemos fazer as coisas da nossa maneira e, claro, fizemos tudo errado. E hoje nós sofremos a consequência. Nós estamos cansados, nós estamos com a mente adoecida, com o corpo adoecido. Porque esse desvio do caminho do Pai é como nós estamos remando contra a maré. Está na hora da gente aceitar a vontade de Deus e começar a trabalhar nesse processo de renovação. Manter essa luz acesa dentro de nós. Jesus falou, fazei brilhar a vossa luz. E renovar-se, nos renovar, significa isso. É renovar, como diz aqui, né? É fazer novo. É pegar esse homem velho que nós somos e fazer um homem novo. Caminhando com Jesus, caminhando no bem, caminhando, respeitando a vontade de Deus. E é um renovar-se todos os dias. Todos os dias. É a gente olhar para a vida, olhar para as possibilidades e nos renovar. É transformar uma mágoa em perdão. É ao invés de reclamar, a gente agradecer. Ao invés da gente discutir, a gente aceitar, a gente ser indulgente. É transformar o desespero em confiança. Esse é o trabalho da renovação, é nascer de novo. Cada pequena superação de nós mesmos. Porque veja que essas atitudes, o que elas estão fazendo? Elas estão tirando os sentimentos inferiores de irritação, intolerância e transformando em sentimentos nobres, em virtudes. Este é o processo de nascer de novo. E cada pequeno ato que a gente consegue fazer isso é uma vitória sobre nós mesmos. É esse nascer de novo e precisa ser contínuo, precisa ser o tempo todo. Por isso precisamos estar caminhando junto a Jesus, porque ele nos ensina como fazer isso. Sozinho a gente não consegue. É como uma árvore. A árvore, ela tá ali, bonita, linda, e às vezes tá feinha, cai todas as folhas, às vezes você olha uma árvore, ela não tem uma folha. Mas o que acontece com ela? Ela nasce de novo. Ela começa a trazer novos brotos, novos frutos. A árvore continua a mesma. Não é verdade? Ela continua a mesma, com a mesma raiz, que nasceu no mesmo lugar, que teve a mesma família, falando de nós, né? Nascemos no mesmo lugar, continuamos sendo as mesmas pessoas. Mas com novos brotos, com algo que nasce dentro de nós a cada momento. E não é lindo quando a gente vê uma árvore que se refaz? Que antes estava ali feinha e agora está ali cheio de vida. É isso que vai acontecer conosco. Quando a gente decidir realmente viver o Evangelho, nós vamos nascer de novo. A cada dia um pouquinho, cada dia nos transformando um pouquinho mais até estarmos livres daquilo que somos. Dessas imperfeições que a gente veio somando há séculos, há séculos. Quando a gente resolve, toma essa decisão, tem que ser uma decisão.
tem que decidir, a partir de hoje eu quero me tornar uma pessoa melhor, ser uma pessoa melhor. A partir deste momento que nós tomarmos essa decisão e começarmos a caminhar com Jesus, vivendo de verdade o Evangelho na nossa vida, nós vamos permitir que Jesus floresça através de nós, nas nossas atitudes. Isso é renovar-se. Vamos agradecer? Ah, Senhor, que lindas lições nós recebemos hoje. Agradecemos aos benfeitores amigos que nos intuíram nessas reflexões e que possamos, Senhor, caminhar contigo, tomar essa decisão a cada dia, a cada amanhecer. Uma nova decisão, um novo renascer, um novo recomeço. Todo tempo é tempo de recomeçar. Vamos emanando vibrações de amor e luz a todos os nossos irmãos do planeta Terra, pelo recomeço em suas vidas, em suas mentes. E aqueles que sofrem, Pai, sabemos que há muito sofrimento neste momento. Nós vibramos amor e luz, pelo fortalecimento da sua fé e da sua esperança. Vamos vibrar amor e luz pela nossa família, nossos amigos, o nosso trabalho, os nossos animaizinhos. E vamos agradecer. Agradecer mais uma vez a todo amigo que esteve conosco, a Jesus, o nosso Mestre, e a Deus, Pai de infinita misericórdia, que nos permitiu este Evangelho abençoado. E com tua permissão, Pai, nós encerramos o Evangelho de hoje. Que assim seja.